Não sendo aqueles estudiosos da doutrina, os outros, e acredito que na sala estejam alguns, fazem alguma ideia do que é que será isto? Ninguém quer arriscar nada. Não há aqui conhecedores de grego. Fiquem descansados que eu vou explicar direitinho. Vamos ficar sem nenhum tipo de dúvida, até porque o tema é muito importante, é vasto, mas também é muito interessante. Vamos ver que o próprio Jesus, aquele que nós elegemos como nosso modelo e nosso guia, disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, expulsarão os demónios em meu nome, falarão outras línguas. Está no Evangelho, está em Marcos 16:15. Jesus, ao enviar os seus apóstolos para difundir os seus ensinos, fez-lhes esta declaração: falarão muitas línguas, falarão novas línguas. Então nasceu o fenómeno da xenoglosia, conforme narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 1-4, o fenómeno que viria a se repetir em outras ocasiões durante os primeiros séculos da existência do cristianismo. No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos num cenáculo, quando de repente vem um som, como de um vento muito forte, e línguas de fogo pousaram sobre eles, e então ficaram todos cheios do Santo Espírito, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. A falar em outras línguas. Ora, eu queria dizer o que está ali, mas eu não sei. Palavra de honra que não sei. Xenoglosia. Do grego, xeno, estranho, estrangeiro, mais glosso, língua, fala. Então, voltando ao grego, falar de forma espontânea em língua ou línguas que não foram previamente aprendidas. Isto é xenoglosia. Muitos médios o fazem, como nós iremos ver ao longo de toda esta palestra. É um fenómeno metapsíquico, logo mediúnico, no qual uma pessoa seria capaz de falar idiomas que nunca aprendeu. Este termo metapsíquico foi cunhado pela mesma pessoa que cunhou a palavra de xenoglosia, que foi Charles Richer. Como tinha muito preconceito em relação à Academia Francesa, com medo de perder os louros que ele, de modo tão honesto, granjeara, em vez de chamar mediunidade àquilo que ia estudando nas pessoas com essa característica, inventou este palavrão da metapsíquica. Metapsíquica ou mediunidade é rigorosamente a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa começar a falar fluentemente alemão, sem nunca ter aprendido alemão, sem ser alemão, ou sequer conviver com alemães. Apesar de não ter estes contactos, não ter estes conhecimentos, fala. O próprio Ernesto Bolzano, este extraordinário pesquisador italiano, também pesquisador da metapsíquica e da mediunidade, informa na introdução do seu livro, Tratado de Metapsíquica, aliás, no seu livro, Xenoglosia. Ele diz lá que no Tratado de Metapsíquica do professor Charles Robert Richer, para identificar esse fenómeno, aqui o temos, o professor Charles Richer, Prémio Nobel
de Fisiologia ou de Medicina, que é a mesma coisa, de 1933, no qual pessoas falam em línguas que eles e geralmente o público presente ignoram, porém que se tratam de línguas existentes hoje ou que existiram no passado. Porque há médiuns que se têm expressado, falando ou escrevendo, em línguas extintas, línguas mortas. A xenoclusia é abordada no capítulo 19, no item 223, 15, 16 e 17 das perguntas do Livro dos Médiuns. Vamos ver cada uma de per si. Allan Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento não articulada e, portanto, usam apenas uma língua. Assim, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que nunca falara quando vivo? Nesse caso, de onde tira as palavras que emprega? Olhem como Allan Kardec estava atento a estas coisas. E, contando com a colaboração da espiritualidade, que o esclareceu de tanta coisa, ele faz esta pergunta. E os espíritos respondem. Já respondeste à pergunta por ti mesmo, ao dizer que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Não é a língua falada, é a língua mental. Nós, os espíritos sem corpo, nos comunicaremos mente a mente. E a mente não é do cérebro. A mente, ao princípio inteligente, é do espírito. Todos compreendem essa língua, tanto os homens como os espíritos. Ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, o espírito errante não fala em francês, nem em inglês, mas na língua universal do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, transmissível, e ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Agora Kardec, na pergunta seguinte, se for assim, o espírito só deveria exprimir-se na língua do médium, mas sabe-se que escreve em línguas que lhe são desconhecidas. Não há nisso uma contradição? E novamente os espíritos respondem. Observe-se primeiro que nem todos os médiuns são igualmente aptos a esse género de exercício. Em seguida, que os espíritos só se prestam a ele acidentalmente, quando julgam que isso possa ser útil. Para as comunicações usuais, de certa extensão, aquelas mais longas, preferem servir-se de uma língua familiar ao médium, que lhes apresenta menos dificuldades materiais a superar. Então, os espíritos estão-nos dizendo que não é uma coisa corriqueira, que não é uma coisa que acontece com muita frequência, porque quando são necessárias comunicações mais longas, sobretudo aquelas do campo mais científico, eles utilizam a própria língua do médium que está recebendo a mensagem. E na pergunta seguinte, ainda 17, Kardec pergunta: a aptidão de certos médiuns para escreverem numa língua estranha não provém do facto de a terem usado noutra existência, conservando-a na atual em forma intuitiva? E os espíritos dizem, certamente isso pode acontecer, mas não é uma regra. O espírito pode, com algum esforço, superar momentaneamente a resistência material. E o que se verifica quando o médium escreve na sua própria língua é o que se verifica quando o médium escreve na sua própria língua palavras que não conhece. Porque eu posso estar a receber uma mensagem dos espíritos na minha língua e eles darem-me um vocábulo de que eu não sei o significado. Também acontece muitas vezes. Temos que ir ao dicionário e depois ver o que é que aquilo quer dizer. E ainda Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, agora no capítulo 16, no número 191, lê-se: médiuns poliglotas
os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. Muito raros. E realmente, nas nossas pesquisas, não encontramos muitos, mas encontramos alguns muito prolíferos neste tipo de fenómeno. Então, vamos ver agora um caso muito curioso. O caso de Iris Farkzadi. Este nome é esquisito porque é húngaro. Então, esta jovem é protagonista de um dos mais famosos casos autênticos, que é, aqui está ela idosa, mas na altura era nova, uma mulher húngara que em 1933, aos 16 anos, repentinamente sofre uma mudança drástica de personalidade e começa a partir daí reivindicando ser Lúcia renascida. Portanto, chega-lhe ao seu consciente um conhecimento profundo da sua reencarnação, de uma das suas reencarnações, em que ela era Lúcia, uma trabalhadora espanhola de 41 anos que teria morrido naquele ano. Assumindo a personalidade de Lúcia, Iris passou a falar espanhol fluentemente, uma linguagem que ela aparentemente nunca tinha aprendido. Ela permaneceu como Lúcia desde então. E em 2005, pesquisadores da Society Physical Research, é uma das sociedades mais idóneas na pesquisa da mediunidade, onde o também muito célebre cientista, o professor Williams Crookes, também fazia parte, constataram que ela ainda considerava que Iris foi uma pessoa diferente que deixou de existir em 1933. Então ela, a partir do momento que se assumiu como Lúcia, nunca mais quis ser Iris. E para ela era alguém que tinha morrido em 1933. O psiquiatra Ian Stevens, que chefiou o Departamento de Psiquiatria e a Divisão de Estudos da Personalidade na Universidade de Virgínia, uma das mais conceituadas dos Estados Unidos, este homem escreveu o livro Linguagem Não Aprendida, Novos Estudos de Xenoglosia, e registou nesse livro as suas investigações sobre alguns casos que, segundo ele, sugerem a existência real do fenómeno. Portanto, vejam que a nossa doutrina busca a cada passo o concurso da ciência para comprovação dos nossos postulados. Eu atrevo-me a dizer que nenhuma outra doutrina tem sido tão pesquisada pela ciência como o Espiritismo. É um atrevimento da minha parte, mas eu aceito o desafio, quem quer que me consiga apresentar qualquer doutrina mais estudada pela ciência do que o Espiritismo. Não vamos encontrar. E olhem que a nossa doutrina é muito jovem. Tem apenas 156 anos. E há outras, como nós sabemos, com já alguns milhares de anos. Então, o psiquiatra Brian Weiss também conta no seu livro Muitos Corpos, Uma Só Alma. E, curiosamente, se nós virmos o título deste livro e o compararmos com palavras de Plotino, vemos que elas são muito parecidas. Já Plotino dizia, só há uma e somente uma alma em muitos corpos. Então nós temos várias existências, temos uma vida. A nossa alma só tem uma vida, desde que Deus nos cria até, como somos imortais, por todo o sempre. Agora temos muitas reencarnações, muitos corpos, muitas existências. O Dr. Brian Weiss, aplicando a terapia regressiva a vidas passadas,
e eu faço aqui um parêntese, vocês reparem que é terapia. Nós não dizemos que é fazer regressões de memória, porque muitas vezes quando se fazem regressões de memórias, sobretudo com técnicos não preparados, nós vamos para o passado e ficamos lá. Ficamos agarrados aos nossos passados, a grande maioria delituosos, profundamente complicados, e depois não temos capacidade de digerir o que vamos encontrar e ficamos profundamente mal. Vamos, de certeza absoluta, ao encontro de doenças psiquiátricas. Agora, se for uma terapia, um tratamento, em que isso se justifique, podemos fazer. Mas façamo-lo com técnicos que estejam balizados a fazer. De preferência, psicólogos, psiquiatras, espíritas. Então ele, aplicando essa terapia em pacientes, viu que alguns deles expressaram xenoglosia, o que concluiu serem provas extraordinárias da reencarnação. Se eles recuavam no tempo e mudavam a língua, portanto, era outra existência. Há critérios de classificação da xenoglosia ou da mediunidade poliglota? Primeiro, mediunidade falante, no transe ou na materialização. Audiente, escrevente, voz direta, escrita direta, mãos, através de mãos visíveis dos espíritos ou invisíveis, mas a escrita fica. Então vamos ver cada uma de per si para percebermos isto. Já estamos a ver que, afinal de contas, não é uma coisa tão simples quanto parecia. Falante. Xenoglosia falante é quando o médium, em transe, fala em qualquer idioma, seja inglês ou francês, latim ou hebraico, sem conhecer essas línguas. O exemplo dado no livro de Bolzano é o caso de Laura Edmonds. Temos aqui o professor Bolzano. Ela estava apta a falar automaticamente em 10 línguas diversas. Línguas que ela totalmente ignorava, sem compreender ao demais, sem sequer compreender o significado do que ela mesma dizia. Ela falava, mas não sabia o que dizia. Na realidade, quem fala por seu intermédio não é a sua personalidade, e sim uma entidade espiritual que se serve momentaneamente da sua laringe. É um espírito. Audiente ou de audição. Quando o médium ouve os espíritos noutros idiomas. Caso em que o médium repete foneticamente as palavras que subjetivamente percebe. Ele percebe as palavras e repete. Mediunidade audiente, portanto, é claro, audiência. Os escreventes. Automatismo escrevente, que pode ser por psicografia e tipologia. As pancadas corresponderem a letras, ou escrita mesmo. Casos de psicografia de mensagens, cartas e possibilidade de grafar, escrever, caracteres estranhos em lousas ou mesmo nas paredes. Aqui temos um exemplo. E esta é muito curiosa, porque não só está numa língua diferente da do médium, como está em escrita especular. O que é espéculo? Espelho. Para vermos perfeitamente o que ali está, colocamos em frente ao espelho e lemos perfeitamente.
É a escrita especular, é a escrita da esquerda para a direita. Neste caso, é uma psicografia de Chico Xavier do espírito Emmanuel, em inglês. Aí está o nosso querido Chico, psicografando. Temos aqui a reprodução do que lá está escrito. O espírito Emmanuel, que se assina como vosso irmão Emmanuel, pedindo para que todos aqueles que estão ali presentes façam do amor a orientação das suas vidas. Uma frase, uma mensagem muito bonita. Em 20 de agosto de 1971, também o nosso querido Divaldo psicografou em dialeto quimbundo uma mensagem do espírito Monsenhor Alves da Cunha, intitulada Que Angola socuacale como é lene. Uma mensagem que trouxe grandes amargos de boca ao nosso querido Divaldo. Porque quando ela foi impressa no Brasil, dada a público, a PIDE tomou conhecimento dela e considerou Divaldo persona não grata e completamente proibido de vir a Portugal ou a qualquer uma das nossas possessões ultramarinas. Durante muitos anos, Divaldo só voltou depois do 25 de Abril. Esta mensagem, o título é Angola, Deus te abençoe. É uma mensagem muito bonita também. Vocês podem encontrá-la no livro Sol de Esperança, psicografias do Divaldo, várias. Neste livro vocês também vão encontrar o Poema da Gratidão, de Dona Amélia Rodrigues, muito interessante. E o Monsenhor Alves da Cunha, Manuel Alves da Cunha, o espírito que lhe transmitiu a mensagem, faz uma profecia. A profecia do que ia acontecer a Angola após a saída dos portugueses. A Guerra Civil. O sofrimento que o povo iria atravessar. E mais. Nessa mensagem é referido um pormenor acontecido em Angola em 1933, que praticamente ninguém sabia do que tinha acontecido. Uma carnificina que aconteceu e que muito pouca gente sabia. Foi isso que levou a PIDE a querer saber como é que Divaldo teve acesso a essa notícia, uma vez que tinha sido uma notícia completamente abafada. Monsenhor Alves da Cunha foi uma figura incontornável na sociedade angolana, pois desembarcou lá em 1901 e lá se manteve até 1947. Foi bem a imagem das relações estreitas entre a política e a religião, nos primeiros 50 anos do século passado. Combateu tenazmente a escravatura e foi o dinamizador da presença de Angola como representação valorosa na Exposição Colonial do Porto, em 1935, onde expôs a sua valiosa exposição etnográfica, porque ele, no convívio com as populações angolanas, ele foi recolhendo muitos elementos, inclusivamente dos próprios dialetos africanos. A sua atividade mais relevante foi a criação do Liceu de Luanda, em 1919. Foi um patriota impoluto, um intelectual de fina têmpera e, sobretudo, um amigo entranhável de Angola, pela qual viveu e morreu. Ele era natural de Chaves, era flaviense, onde deu nome à principal praceta no Cine Chaves, no Largo do Cine Chaves. Praceta Monsenhor Alves da Cunha. Tem lá também o seu busto para memória futura. Um médium extraordinário, Carmine Mirabelli.
A sua mediunidade incluía materializações e desmaterializações, transporte, psicografia, psicopictografia, que é pintura mediúnica, xenoglosia, clarividência e precognição. Considerado um dos maiores médiuns do mundo de todos os tempos. Impressionou os mais respeitáveis cientistas da primeira metade do século passado. O que é que nós vemos ali? Levitação. É algo muito comum naqueles grandes budistas, nos monges budistas do Tibete, aqueles que se dedicam às meditações profundas, que o fazem com muita facilidade, mas na maioria de nós, os mortais, ainda muito materializados, muito materialistas, a gente não levanta. Só levantamos quando caímos, ficamos no ar. Então as suas levitações foram registadas em fotografias, para que não haja nenhuma dúvida, e no caso concreto desta, os pés em bom pormenor, para vermos que não há nada por baixo, porque vemos o desenho da parede atrás dos pés. Psicografou mensagens em 25 idiomas. Isto é xenoglosia. Vamos ver agora a voz direta. A xenoglosia em voz direta. Também chamada de pneumotofonia. Também vamos ver, vamos desdobrar este palavrão e lá vamos nós ao grego. Quase sempre as palavras que estão relacionadas com a nossa doutrina, as palavras foram cunhadas de novo, todas elas têm ligação à língua grega. Então, do grego pneuma, que é ar, sopro, espírito, mais fone, som ou voz. Então, é a voz do espírito. A voz direta dos espíritos sem o auxílio da voz do médium. Porque até aqui nós víamos que era a psicofonia. Era o médium que falava, embora em língua estrangeira. Agora é o espírito mesmo que faz o som. E para nós vermos que às vezes, quando isso acontece, é necessário algo muito importante, a médium Kathleen Golliger produz o ectoplasma, que está levitando uma trombeta usada para servir como amplificador para a voz do espírito. Ali está o ectoplasma, que também já estudámos aqui numa palestra o que ele é. O fenómeno da pneumotofonia ou voz direta é de efeitos físicos ectoplásmicos. Se não houver ectoplasma, não é possível. O espírito forma a sua própria garganta, aparelho fónico, e fala. Também pode o espírito alterar a voz do médium, falando com o timbre que lhe era próprio. Alteração da voz do próprio médium. Além dos sons vocais, os espíritos podem produzir gritos de toda a espécie, tanto ao nosso lado, próximo, como nos ares, um pouco mais afastado. É quase sempre um fenómeno espontâneo e raramente pode ser provocado. É a velha história que o telefone toca de lá para cá, não é de cá para lá. Às vezes utilizam algum instrumento para que a voz direta se produza com mais precisão. Por isso vimos no slide anterior a trombeta. Agora, escrita direta. Isto vimos xenoglosia de voz direta. Agora vamos ver de escrita direta. Neste caso, trata-se quase sempre de mãos materializadas visíveis. As mãos dos espíritos materializam-se e escrevem. Ou a escrita aparece no papel sem que tenha havido mãos. Portanto, foram mãos invisíveis que escreveram. Temos aqui dois casos.
Escrita direta obtida pelo barão de Guldenstombe. Aqui o temos. Um homem, um sueco, extraordinário, recatado, vivia na mais perfeita tranquilidade com sua irmã. Nunca constituiu família. Outro, mais duas mensagens diferentes. E a segunda me parece que deve ser em alfabeto cirílico russo. O barão Luís morreu em 1873 em Paris, aos 53 anos de idade. Foi conhecido principalmente por suas investigações e experiências em pneumatografia. De origem sueca, pertencia à antiga família escandinava denominada histórica, uma família muito tradicional. 2 dos seus antepassados, do mesmo nome, foram queimados vivos por ordem do Papa Clemente IV. Estamos num ano bem recuado, 1314. E foram à fogueira junto com Jacques de Molay. Se nós falarmos nos Templários, já sabemos quem foi. Era ele, o superior da Ordem dos Templários, que quando a Igreja viu que os Templários já estavam muito ricos e que com um ascendente muito grande no mundo do catolicismo, pura e simplesmente foram suprimidos, como nós sabemos. Em Portugal nós temos um exemplo muito interessante acerca disto e que nós às vezes não lembramos. Qual a ordem que o nosso infante Dom Henrique, para nós os espíritas, é Lille, o espírito protetor de Portugal, qual foi a ordem que ele instituiu em Portugal? A Ordem de Cristo. E se repararmos, o símbolo da Ordem de Cristo era a cruz vermelha, que era o símbolo dos Templários. Então o nosso infante Dom Henrique, sábio, aproveitou-se de todos aqueles que, tendo ficado vivos, abjuraram dessa ordem templária e entraram na Ordem de Cristo. E ele aproveitou os conhecimentos deles muito grande, sobretudo da navegação no Mediterrâneo, porque ele já estava prevendo e fazendo os planos do que seriam as descobertas marítimas portuguesas. Vejam como a história muitas vezes nos mostra as figuras destes missionários que vêm ao mundo terra, enviados por Deus, para realmente a própria civilização e a própria humanidade avançarem. Então o barão escreveu o livro A Realidade dos Espíritos e as Suas Manifestações. Também a obra Pensamentos de Outro Mundo, ou de Outro Túmulo. Obteve um número considerável de escrita direta, algumas obtidas sem o auxílio do lápis, papel ou ardósia. E a gente aqui somos obrigados a interrogar. Não há lápis, não há papel, não há ardósia, então como é que os espíritos escreveram? Os próprios espíritos comunicantes transportavam o material necessário para a obtenção das mensagens. Fenómeno de transporte, que também é ectoplásmico. Tem que haver ectoplasma para haver produção de matéria. Diz ele, estes fenómenos estão agora firmados sobre a base sólida de factos. É a partir dele que fica completamente comprovado a existência desses fenómenos. Não sei se vocês repararam, mas eu vou mostrar que em todas estas mensagens há um número, porque estes números fazem parte das atas
das sessões em que estas coisas acontecem, para que depois sejam registadas, identificando todos aqueles que estão presentes, pessoas idóneas, que depois atestam em como os factos são verdadeiros. Não é só a mensagem aparecer no papel, guardar e dizer que foram os espíritos. Não. Tem que haver a preparação da sessão quando as coisas são para fins científicos. Tem que haver a preparação das sessões, o convite às pessoas idóneas para depois atestarem a veracidade dos factos e depois assinarem as atas, para que haja este valor. Permitindo, agora que estão comprovados, que de hora em diante consideremos a imortalidade da alma como um fato científico. Então não é uma crendice já só do povo. Não, é um facto científico. E o espiritualismo como uma ponte lançada entre este mundo e o mundo invisível. Que no fundo é o mesmo mundo. Porque o mundo é o mesmo, é o mundo terra. Na dimensão material, que é esta onde estamos, e na dimensão espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Foi no dia 10 de agosto de 1856 que lhe surgiu o pensamento de experimentar se os espíritos podiam escrever diretamente sem o auxílio de um médium. Esta questão, ele pensou, será que é assim? Ou o pensamento lhe foi sugerido? Ou ele terá sido intuído? E a intuição baseou-se em dois factos concretos. O primeiro, ele conhecia a escrita direta misteriosa do Decálogo dos 10 Mandamentos segundo Moisés, que para nós pode ser muito bem, ou pode ter sido muito bem, um fenómeno de escrita direta, que apareceu gravado na rocha, nas tábuas da lei, como se diz, e Moisés as apresentou ao povo. Então ele, lembrando-se disso, aqui estão elas, também num outro facto, também narrado na Bíblia, a escrita direta e misteriosa na sala de festim do rei Baltasar, segundo o profeta Daniel. Segundo a tradição bíblica, Baltasar, rei da Babilónia, muito poderoso, oferecia um banquete, uma festa a reis pagãos, quando uma mão misteriosa escreveu uma mensagem na parede do palácio prevendo a sua queda. Baltasar ficou aterrorizado e os seus joelhos batiam um no outro. Suponhamos nós que nos davam essa notícia a nós. Um rei poderosíssimo e lhe diz que ele vai ser apiado, não poderia ficar de outra maneira. Então ele, também tendo ouvido falar dos mistérios modernos de Stanford, na América, onde se acharam certos caracteres ilegíveis e estranhos, muito bem narrados no livro Os Mistérios da História, e aqui estão eles, caracteres que parece que não representam coisa nenhuma, traçados num pedaço de papel e que não pareciam provir dos médiuns. Seria verdade? Seria mentira? O autor quis certificar-se da realidade de um fenómeno cujo alcance ele já previa que seria imenso se fosse verdadeiro. É isso que o leva a fazer as experiências e chegou à conclusão: era verdade. Aqui temos uma página, também ela de escrita direta, recebida em Belém do Pará, no Brasil, pela médium a senhorita Prado. Aí a temos. Ana Rebelo Prado. Grande médium de efeitos físicos, desencarnou em 24 de abril de 1923, na cidade de Belém, lá no estado do Pará. Foi uma extraordinária médium que possibilitou a realização de não menos extraordinários fenómenos e materializações. Sem nenhum favor, ela integra a galeria dos grandes médiuns que contribuíram com sofrimento e profundos desgostos para o engrandecimento e consolidação da causa do Espírito, Senhor do tempo e dos elos perdidos.
cumpre-se juntemos finalmente aos poucos casos de fantasmas materializados que escreveram. Ou falaram em línguas ignoradas pelo médium. Então, fica-nos a certeza de que os espíritos se comunicam, é um dos pilares básicos da nossa doutrina, a comunicação dos espíritos. Fica assim comprovado que eles não só se comunicam na própria língua do médium, como em línguas completamente distintas daquelas que o médium fala e das quais ele está habituado. Resta-nos só dizer que esta mediunidade poliglota só é possível quando o médium, no mínimo, tenha tido uma reencarnação no país de origem da língua em que expressa a mensagem. Portanto, é algo que está guardado no inconsciente, porque nós temos consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente vem muitas vezes à nossa memória. O inconsciente, muito mais raro. E para termos a noção do que é o nosso inconsciente, diremos que o consciente é um grão de areia e o inconsciente é o Oceano Pacífico. Quantos grãos de areia cabem no Oceano Pacífico? Não vamos fazer a conta porque não será possível. Íamos encontrar tantos zeros, tantos zeros. Isto quer dizer que nós já vivemos muito e mantemos em nós esses conhecimentos arquivados no inconsciente. No caso concreto desta questão da mediunidade de língua estrangeira, o médium vai buscar no seu inconsciente o conhecimento da língua e se expressa nela, seja falada, seja escrita. Então fiquemos com a certeza de que os espíritos existem, que eles estão aí, bem mais perto de nós do que nós pensamos. Estão ao nosso lado, em todo o lado. E de ordinário, são eles que nos dirigem. Quais são os espíritos que nós queremos que nos dirijam? Os bons ou os ignorantes? Queremos os bons. Porque os ignorantes, como ignoram a lei do amor, às vezes fazem coisas más e levam-nos a fazer coisas más. Só pela ignorância, claro. Logo mais que saibam o que é o amor e a fraternidade, serão incapazes de nos fazerem ou de nos levarem a fazer o que seja menos bom.